Fala pessoal, nessa questão a gente tem um recipiente cúbico de aresta 4 centímetros que está apoiado num plano horizontal e que contém água até uma altura de 3 centímetros. Aí a gente vai pegar esse cubo e vai girar ele um pouquinho ao redor de uma aresta da base, né? Girar de um ângulo alfa, até que esse líquido comece a derramar. E o enunciado pergunta qual é a tangente desse ângulo alfa, né? Que vai fazer a água começar a ser derramada. Então eu preparei aqui uma figura para a gente enxergar o que está acontecendo. Eu tenho um cubinho, que seria a nossa situação inicial, né? Esse cubinho, ele tem 4 centímetros de aresta. E aí lembra que, por ser um cubo, todas as arestas medem 4, né? Então, tanto a largura, quanto a profundidade, quanto a altura. E esse cubo está cheio de água até uma altura de 3 centímetros. Então tem água aqui e a altura de água no cubo é igual a 3 centímetros. Eu vou começar calculando quanto de água tem no cubo. Eu vou calcular o volume total do cubo. Se tem arestas de 4 centímetros, você vai concordar comigo que o volume é 4 ao cubo, que é 64 centímetros cúbicos. O volume de água, bom, a água está ocupando aí um formato de paralelepípedo. Tem 4 de largura, 4 de profundidade, só não pega a altura inteira do cubo, né? Pega só 3 centímetros de altura. São 48 centímetros cúbicos. Eu vou deixar já calculado o volume que está faltando, o volume que está vazio desse cubo. Né? Só para adiantar, eu sei que eu vou precisar dessa informação daqui a pouco. Então, o volume vazio seria esse volume que sobrou, né? Fora aqui do que está cheio de água. E, naturalmente, o volume vazio é a diferença entre o total e o quanto está preenchido de água, né? 64 menos 48 dá 16 centímetros cúbicos. Então, a gente vai começar a tombar esse cubinho. Ele vai ser tombado de um ângulo alfa, então o cubo ele estava aqui, ó. Que seriam as arestas do cubo se ele estivesse no vertical. O quanto essa aresta foi para cima é exatamente o ângulo que eu vou chamar de alfa. Essa inclinação aqui que eu vou chamar de alfa, né? Até que essa água comece a derramar. Então, o nível de água que estava na horizontal, a água sempre fica na horizontal, né? Por conta da ação da gravidade. Só que agora, olha só. Deixa eu apagar aqui essas arestas do fundo, que elas estão só atrapalhando, né? Acho que olhar só para frente tá tudo bem. E aí a água ela vai continuar na horizontal, vai ocupar essa região aqui do cubo e vai começar a derramar. E aí a pergunta do enunciado, né? Qual é esse ângulo alfa que vai fazer isso acontecer? Então, vamos pensar um pouquinho, né? Não mudou a quantidade de água que tem aí no sistema, que tem no cubo. Continua sendo de 48 centímetros cúbicos. O que mudou da primeira situação para a segunda? Esses 48 centímetros cúbicos de água que tem aqui, agora eles estão numa posição diferente, né? Tá ocupando uma parte diferente do meu sólido. Legal. Eu sei, então, que ainda tem 48 centímetros de água, cúbicos de água aqui, e eu ainda tenho, acho que essa é a parte mais relevante para o que a gente vai falar aqui, que a parte vazia continua sendo, esse pedaço que está sem água, continua sendo, né, 16 centímetros cúbicos de volume. Então, eu vou calcular, né, eu estou tentando descobrir toda a nossa saga de resolução do exercício se resume a tentar descobrir qual que é a nova altura de água. Quando ela está tombada, qual que é esse x que a água está ocupando nessa nova posição do cubo?
Se todas as arestas do cubo medem x, aí você vai concordar comigo que esse trechinho que falta aqui, ó, é 4 menos x, que é tudo menos a parte que está ocupada de água. E as outras dimensões do cubo continuam sendo 4, né? Repara que a água está preenchendo a largura toda, está preenchendo a profundidade toda, é só a altura mesmo que ela pega só um trechinho. Como é que a gente vai fazer isso? Se essa parte vazia continua sendo de 16, a gente vai calcular o volume desse trechinho aqui. Você pode enxergar isso como sendo um prisma triangular, funciona, calculo o volume do prisma igual a 16, ou vou fazer um pouquinho diferente, né? Eu vou dividir essa coisa estranha, que é o formato que a água está ocupando, eu vou dividir em um paralelepípedo, que seria essa parte aqui de baixo, mais um outro trechinho. E aí você vai perceber que quando você separa esse paralelepípedo, que é a parte de baixo, o restante do cubo está dividido em duas metades. Uma metade preenchida de água e uma metade que está vazia. Então, olha só, o paralelepípedo que sobrou, né? Eu dividi esse cubo em um paralelepípedo completamente cheio de água e outro que está parcialmente cheio. Esse pedaço que sobrou tem altura 4 menos x, pega toda a largura 4 e pega toda a profundidade 4. Então eu vou escrever assim, ó, olhando para cá. O volume vazio é o volume desse negócio vermelho, que é metade desse paralelepípedo separado. O paralelepípedo tem altura 4 menos x, largura 4 e profundidade 4. E a parte vazia é metade dele. Acho que isso, né, só com conhecimento de paralelepípedo dá pra gente fazer essa continha. Isso tem que dar 16. Opa! Esse 4 vezes 4 corta com o 16 do outro lado. Sobra 1 aqui do lado direito. O 2 vai multiplicando. E se eu passo o x para lá e o 2 para cá, eu vou concluir que o x é 2 centímetros. Ou seja, para que comece a derramar água, eu preciso que esse pedaço da altura que continua, né, cheio de água seja igual a 2 centímetros. O lance é, como é que eu vou usar isso para calcular o meu alfa, né, ou a tangente de alfa, que é o que o exercício pede? Alfa é o ângulo formado entre a direção horizontal e essa nova posição da aresta. Repara que, como o nível de água é sempre horizontal, essa linha que eu vou fazer de verde, só para ressaltar um pouco mais, já que o nosso desenho está bem colorido, que representa a nova linha de água com o cubo rotacionado, essa linha também é horizontal. E é naturalmente paralela a essa linha aqui de baixo. Além disso, esse segmento que é a aresta do cubo é paralelo ao de cima, né? Os lados opostos do quadrado são paralelos. De modo que esse ângulo alfa também aparece aqui. Concorda? Ele é o ângulo formado entre a direção horizontal e aquela aresta do cubo. Tanto embaixo quanto em cima, esse ângulo alfa está presente. Se você já descobriu que o x é igual a 2, a gente consegue olhar para esse triângulo e usar esse triângulo para calcular a tangente de alfa. Eu vou desenhar esse triângulo de novo aqui do lado. Ele tem esse lado verde que representa a direção horizontal e ele está mais ou menos assim, ó. Não vou fazer de vermelho para não ficar muito chamativo, né? Esse 4 menos x aqui do lado esquerdo, se o x é 2, 4 menos x é 2 também. Eu sei que isso aqui é a aresta do cubo, e a aresta do cubo mede 4. E se eu estou procurando a tangente de alfa, opa! A tangente de alfa é o cateto oposto, que é 2, sobre o cateto adjacente, que é 4. E isso é igual a meio, que é precisamente a resposta que você encontra na alternativa D. Tudo bem? Tem alguns exercícios, né, que seguem mais ou menos essa linha de fingir que uma certa figura geométrica está cheia, pedir para você tombar e pergunta o que acontece quando começa a derramar. E a ideia é,
Desde a situação inicial até essa nova posição que você coloca esse sólido, o que tem dentro dele não muda, né? O tanto que tem de água e o tanto que está vazio continua sendo igual. E é isso que você vai precisar usar para você ligar o começo da situação na situação final. Isso é o que a gente chama na matemática de invariante, né? O que é que não muda, o que é que não varia da primeira situação exposta pelo exercício até a segunda, até a final. Você precisa encontrar o invariante porque ele vai ser a chave da sua resolução, né? É nele que você vai focar para montar a sua equação, para analisar o que está acontecendo. Nesse caso, o invariante é o volume de água. Não muda quando a gente tomba o cubo, né? Porque ele quer que você tombe até começar a derramar. Então, essa situação que você começa a perder água é o limite em que você está estudando o que está acontecendo. Beleza? Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.